A gente está vendo aí uma queda na renda variável, na Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa em tendência de queda, fundos imobiliários caindo. O que está acontecendo? Por que está tendo essa queda na Bolsa de Valores? E o que você pode fazer em relação a isso? Bom, a gente está vendo agora recentemente um aumento dos juros lá na curva de juros do Brasil. A gente está vendo também a renda variável sofrendo bastante. A Ibovespa está caindo, ações também estão caindo, ações que pagam dividendos estão em queda, fundos imobiliários aí abaixo do valor patrimonial. Isso tem um motivo, tem uma razão e eu vou mostrar aqui para você. Esse cenário vai melhorar? Vai piorar? O que você precisa saber para mexer nos seus investimentos? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, é só a minha opinião, é só uma análise que eu estou falando aqui superficialmente para você tomar como base aí no seu estudo e na sua análise de ações de investimentos. Analisando o Ibovespa, a gente vê aqui que o Ibovespa ele começou uma tendência de queda a partir de mais ou menos agosto até agora. A gente vai analisar depois por que o Ibovespa caiu tanto assim. Mas olhando aqui, realmente o Ibovespa está muito ruim. Já teve uma queda aí no mês de 3% em setembro e agora em outubro mais 1,96%, quase 2% de queda. E o que está acontecendo para o Ibovespa sentir isso? Quando a gente puxa os juros do Brasil, a gente vê que os juros estão em tendência de alta desde agosto desse ano. Então a gente vê topos e fundos ascendentes e o Brasil aqui está na máxima aí praticamente de um ano dos seus juros na curva longa ali de 10 anos. Então, quando a gente está falando de Selic, eu já falei aqui em vários vídeos do meu canal, não é para você se ater à Selic. A Selic é a taxa de juros nominal que o Banco Central está falando, mas quem determina os juros é o mercado. Então, o mercado já determinou aqui que em 10 anos o Brasil precisa pagar 12,84 de Selic. E é isso que faz a movimentação do mercado. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, por que o mercado oscila, e é exatamente por isso. A curva de juros sempre está mudando diariamente, tanto para cima quanto para baixo. E por que a curva de juros está em tendência de alta no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é a mesma coisa que você emprestar dinheiro para uma pessoa que não te paga. Quando você começa a emprestar dinheiro para essa pessoa, ela tem um risco maior, você vai exigir uma taxa melhor para te remunerar. Só que agora os investidores estão ficando com medo, lógico, porque toda vez que você solta um resultado do seu financeiro que você não vai conseguir pagar, ou seja, você teve um prejuízo naquele mês, quem está te emprestando vai falar, opa, como é que ele vai me pagar se ele teve um prejuízo nesse mês? Então eu vou querer uma taxa melhor. E é exatamente isso que está acontecendo com o Brasil. Todo mês a gente está tendo recordes de déficit fiscal aqui no Brasil. Mês a mês está tendo um prejuízo nas contas públicas e os investidores acabam ficando com mais medo toda vez que isso acontece do Brasil honrar suas dívidas. Então ele quer uma taxa melhor. Só que isso tem dois lados, né? Você acaba tendo uma remuneração melhor, só que no longo prazo isso não é saudável, porque eventualmente o mercado vai falar, o Brasil não consegue pagar esse juro e aí a gente tem um colapso basicamente em relação a isso. Mas hoje não é o caso, tá? A gente está ainda longe disso acontecer, então o mercado está cobrando juros altos aí para o Brasil. Ah, mas o PIB está crescendo. Legal, o PIB está crescendo mesmo. Só que isso traz outra preocupação, traz a preocupação de você acelerar a inflação e o IPCA disparar. E isso traz também com que o Banco Central precise aumentar os juros para conter essa inflação. Então, é meio que uma tempestade perfeita que está acontecendo aqui. Perfeita para quem, né? Essa é a pergunta. Para quem quer comprar ações, será que vai piorar? Quando a gente puxa o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX, a gente vê uma queda muito maior. Tem dois fatores aqui, os fundos imobiliários são atrelados ali à taxa de juros também, ou seja, na curva de juros, eles são muito mais sensíveis porque ele tem uma remuneração praticamente fixa, ou seja, dentro de fundos imobiliários, principalmente de papel, a gente tem fundos imobiliários que pagam IPCA mais 8%, IPCA mais 10%. Tem outros fundos imobiliários que pagam CDI mais 2%, CDI mais 4%. No caso de IPCA mais 8%, por exemplo, você prefere investir no IPCA mais 8% ou no IPCA mais 7%, que está pagando no Tesouro Direto praticamente? IPCA mais 6,79%, o IPCA de 2029. O que você prefere, tomar um risco para ganhar só uma taxa de 2% ou ir para o IPCA mais 7% do Tesouro, que realmente é o ativo mais seguro que a gente conhece aqui no Brasil. Então, realmente, os fundos imobiliários estão sofrendo muito. Tem outro fator também, que é a taxa de juros subindo, você acaba pressionando a economia no geral, e os fundos imobiliários de tijolo, aqueles fundos imobiliários corporativos, galpões logísticos, que tem pessoas ali, empresas que estão alugando e pagando aluguel todos os meses, essas empresas também começam a ter um endividamento maior, porque a curva de juros está precificando que o endividamento dessas empresas vai subir e provavelmente teremos inadimplência
inadimplência. E isso realmente afeta fundo imobiliário. E o risco acontece. Então, a gente já viu muitos casos de fundos de papel que os devedores não pagaram, o rendimento caiu pela metade. E também vacância financeira, vacância física também de fundos imobiliários de tijolos que teve aí os seus inquilinos não pagando o aluguel em dia. Quando a gente diminui ali o frame desse gráfico do iFix, a gente vê que a gente está no mesmo patamar de dezembro de 2023. Ou seja, se você aplicou em fundos imobiliários, provavelmente você deve estar com o mesmo patrimônio do ano passado. E aí é a pergunta que eu sempre falo, vale a pena investir em fundo imobiliário? Como eu disse em outros vídeos, eu não gosto de fundos imobiliários para você acumular patrimônio. Em setembro, quando eu vi que a taxa de juros começou a ter uma tendência de alta, eu vendi uma parte dos meus fundos imobiliários, porque fundo imobiliário é mais sensível em relação à curva de juros. Porque é muito simples, também tem a conta assim, o cara quer investir a 12% na Selic ou ganhar 12% de dividend yields num fundo imobiliário. Muito óbvio a resposta, é só você investir na Selic. Ou ganhar 8% num fundo imobiliário de tijolo, não vale a pena. Então o investidor, ele olha isso, o investidor macro, aquele investidor estrangeiro, ele olha isso e fala, vou vender fundo imobiliário. Então isso que está acontecendo. Vejo muita gente falando assim, é hora de comprar, é agora a hora de comprar. Muito simples o que eu vou falar agora. Essa frase de compre ao som dos canhões é do Warren Buffett. E o Warren Buffett é americano, não morou no Brasil, não investiu no Brasil. Não dá para usar um contexto do Warren Buffett, que é americano, para usar aqui no Brasil. Comprar ao som dos canhões nos Estados Unidos é muito mais fácil que comprar ao som dos canhões aqui no Brasil. A gente está falando de cenários de longo prazo. Aqui no Brasil a gente não está fazendo o caminho certo para consertar para que depois a gente tenha ali venda ao som dos violinos. Usar esse tipo de pensamento para o Brasil não é 100% garantido. Quando a gente fala de investidores que falam que você tem que comprar no caos, a maioria deles são estrangeiros investindo lá fora, no exterior. Minha opinião é que isso pode piorar muito mais. A gente não vê tendência desse juro cair, a gente não vê o governo fazendo nada para mudar esse cenário, não tem nenhuma sinalização, mesmo que tivesse uma sinalização, a minha opinião é que o mercado não está nem aí com isso, o mercado quer saber de coisas efetivas, qualquer sinalização ou um pequeno avanço de um corte de gastos, a gente vê que a bolsa recupera 1, 2% no mesmo dia. Se a gente analisar aqui, por exemplo, o Ibovespa novamente, 15 de outubro ali, Ibovespa subiu 0,5%, dia 14, 0,7%. Então qualquer sinalização das contas públicas para diminuir gastos, o mercado já está sentindo. Se tem um lado positivo é que, se a gente tiver uma mudança de direção, ou pelo menos algo efetivo em relação a corte de gastos, o Bovespa vai disparar e teremos aí um rally. Essa é a minha opinião, tá? Não é recomendação. Tudo tem um risco. Se você comprar agora e isso não acontecer, a tendência é o Bovespa cair aí pelo menos até uns 120 mil pontos. O mercado não comprou essa ideia, todas aquelas sinalizações que a arrecadação está aumentando, que a gente está tendo aí uma busca pelo equilíbrio fiscal, está tendo um esforço. O mercado quer saber de efetividade. Então, se a gente analisa o dólar aqui, a gente vê que a partir de fevereiro desse ano, o mercado já deixou de acreditar e jogou o dólar lá em cima. Primeiro, são investidores que olham o risco do Brasil. Segundo, são investidores que investiam nos Estados Unidos porque a taxa de juros estava muito alta lá também. Só que a taxa de juros lá nos Estados Unidos começou a cair e o dólar subiu. Ou seja, não faz nenhum sentido. Matematicamente, o sentido era o quê? A taxa de juros lá fora caiu, não está me remunerando tão bem aqui nos Estados Unidos. Então eu vou pegar meu dinheiro e jogar no Brasil. Só que o Brasil está com risco muito alto. Então é isso que o investidor está olhando e o dólar está se valorizando. Para piorar também a situação, o dólar está muito forte perante as outras moedas. Então, quando a gente pega o DXY, que é o símbolo para a gente analisar o dólar perante outras moedas, o dólar está se valorizando. Então, realmente é uma tendência global aí para não ter riscos. Então, os investidores estão procurando o dólar para se proteger. E se você está gostando do conteúdo até agora, se inscreva no canal, comenta o que você está achando aí do momento de investimentos no Brasil. Você está comprando, ou está vendendo, ou está cauteloso? Me conta aí nos comentários. E para finalizar, eu trouxe aqui o S&P 500 para a gente comparar os investimentos aqui no Brasil e lá fora. Quando a gente olha lá fora, dá um baile isso aqui, é por isso que eu falo, invista no exterior. Você não pode deixar de investir o seu dinheiro no exterior. Pode ser em ETFs que sejam passivos, ativos, você vai olhar na sua estratégia, mas tenha. Principalmente porque quando a gente analisa aqui, desde o começo do ano, a gente vê o S&P 500 batendo máximas históricas, isso com juros altos, e agora o juro tende a cair, e os Estados Unidos, então,
começa a trazer mais fluxo para o seu país ali para investimentos. Quando a gente fala de Estados Unidos, o juro está começando a cair lá e a tendência é que a bolsa continue renovando novas máximas, a não ser que tenhamos aí outro tipo de situação, enfim, alguma escalada dos conflitos lá no Oriente Médio, alguma coisa assim. Mas, a princípio, as empresas estão tendo bons resultados. Talvez o juro não caia tanto nos Estados Unidos porque a economia está forte, então se eles reduzirem muito os juros, a inflação lá vai explodir, e aí vai ser muito mais difícil controlar. Essa é a minha visão aí para investimentos no exterior. E o que você pode fazer em relação a tudo isso? Primeiro, você precisa ter calma para analisar a situação. Não dá para você usar frases motivacionais de investimento para fazer investimento. Caiu, comprou, compra o som dos canhões. Isso não é investimento. Você está tendo um viés de ancoragem numa frase. Não é isso que você deve fazer. O que eu fiz na minha carteira, para dar um exemplo? Eu diminuí fundos imobiliários, coloquei mais em taxas pré-fixadas do Tesouro e IPCA, porque está pagando muito mais que fundo imobiliário sem risco nenhum. Ou pelo menos com risco muito menor, né? Difícil o Brasil dar calote, mas esse risco existe, né? O que você tem que analisar? As ações do seu portfólio. Vale a pena eu investir mais, por exemplo, em Banco do Brasil que caiu, ou em Taesa, Marfrig, Vale? Dá para investir nessas empresas? A China está indo mal, por exemplo, com minério de ferro. O preço de minério de ferro está caindo. Vale a pena investir na Vale? Isso tudo você precisa levar em consideração. Não é só taxa de juros em tudo que você vai olhar na vida. E se você não conhece essa plataforma, eu deixo aqui o link na descrição, chama tradingview.com, e ali você pode colocar o símbolo que eu falei aqui, Ibovespa é o IBOV, tem o SPX, que é o S&P 500 lá de fora, e a curva de juros que eu utilizo para analisar meus investimentos é a BR10Y, que é a curva de 10 anos do Brasil. Isso, se você consegue juntar todas essas bases e analisar os investimentos, você vai saber aonde que você vai colocar o seu aporte. Não é para sair vendendo tudo também. Eu não vendi todos os meus fundos imobiliários, só de uma parte deles, principalmente dos fundos que eu considerava que tinham um risco maior, principalmente tijolo, alguns de desenvolvimento. Então isso que você precisa analisar na sua carteira. Eu não vou dar aqui o ativo que você precisa comprar, porque não é essa a ideia é te trazer educação financeira para você fazer sua própria análise. Com isso em mãos, você já vai saber que não é caiu, comprou. Não é sempre que você precisa comprar, às vezes você precisa segurar, porque vai piorar, e aí você aporta. Analise bem o que o Brasil está fazendo para essa curva de juros cair. Você acha que o Brasil realmente está fazendo alguma coisa para a curva de juros cair ou não? No ano que vem a gente vai ter a troca aí de presidente do Banco Central. Vai entrar um presidente alinhado ao governo. O que você acha que ele vai fazer? Você acha que ele vai fazer políticas monetárias que façam um esforço para o juro cair na canetada ou não? Pensa nisso quando você vai investir, não só em preço médio. Não existe preço médio. Preço médio é uma coisa da cabeça dos investidores que inventaram para ter uma ancoragem de que ele está pagando mais barato, mas sempre dá para pagar mais barato. Preste muita atenção nisso. E é isso, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Se você deixar o like, o YouTube vai te recomendar vídeos como esse também, não só do meu canal como de outros. E comenta aí o que você achou de tudo isso que eu trouxe, do panorama do Brasil, o que você acha de perspectivas para o futuro e até o próximo vídeo.